A gente faz voos no Brasil inteiro. Então, durante um dia, a gente consegue estar em 5 diferentes países e diferentes regiões. Hoje mesmo, acabei de voltar do aeroporto, atendemos uma super celebridade brasileira indo para Mangaratiba. Mas, no mesmo tempo, nós temos voos na região de Mato Grosso, nós temos voos na Europa. Fala pessoal do Papo de CEO, bem-vindos a mais um episódio. E aqui eu trouxe o Paul Malik, CEO da Flapper, para trocar uma ideia com a gente, falar sobre aviação, falar sobre a história, falar sobre 7 países e contar um pouquinho sobre a trajetória desse cara que está revolucionando o mercado de aviação aqui no Brasil e no mundo, né? Isso é muito importante falar, que vocês não só são Brasil, na verdade vocês já estão operando em outros países, não é verdade? Exatamente, são mais de 20 países onde a gente opera voos já. Que beleza. Talvez eu saia aqui com uma viagem gratuita de jatinho particular, vamos ver. Mas vamos lá, Pô, primeiro obrigado por você ter topado essa conversa. O intuito aqui é conhecer um pouquinho sobre você e, obviamente, a gente não pode deixar de falar sobre a sua trajetória que te levou até a criação da Flapper, porque é muito interessante. Como é que é essa história de 7 países, cara? De fato são 8. 8 países. São 7 idiomas, 8 países. 7 idiomas. Que eu morei, que eu seja fiz faculdade, era expatriado. E, ao fim, o Brasil é um país que me parou. Mas você é nascido... Na Polônia. Na Polônia. Nasci na Polônia, com 18 anos fui para meu primeiro intercâmbio, que foi na Holanda. Adorei morar fora e decidi que, na primeira oportunidade, vou sair. E quem sabe um dia eu volto. Só que foi uma montanha-russa. Primeiro eu fui para Suécia, fiz minha faculdade, depois Inglaterra, depois Taiwan, voltei para Suécia, depois Filipinas e Brasil. Caramba. E Brasil, a gente sabe, não é para amadores, meu visto foi recusado, eu fui para Colômbia, na época já trabalhando numa empresa, onde Colômbia também foi um dos principais mercados. Esperava até que tudo seja resolvido e voltei para o Brasil. Então, estou aqui, mas acabo viajando muito, né? São mais de 20 e poucas vezes para Estados Unidos, que eu já viajei, toda a América Latina. Então, é isso. Boa. E da onde veio o insight da Flapper, assim? Foi de alguma viagem, algum trabalho, foi alguma questão que você teve para pensar nesse modelo de aviação? Claro, plataforma? eu acho que cada startup ele surge como uma resposta a um problema no mercado que pode ser resolvido com tecnologia. Certo. E eu imagino que isso que foi o principal motivo, o que surgiu na cabeça do meu sócio, que era um russo, morando em São Paulo, quando ele viu todos os helicópteros voando em cima, lá, prédios, sabe, Itaim Bibi. Itaim Bibi, aliás, tem mais helipontos do que ponto de táxi, uma curiosidade. Que louco. Então, quando você vê um mercado desse, você pensa como que eu crio uma plataforma que agrega a oferta inteira. E eu me juntei com ele, acabei tocando uma boa parte do negócio, e quando ele disse que, olha, eu estou bem desapontado com a rapidez desse negócio, nível de dificuldade, e eu quero sair, eu falei, tá bom, eu vou comprar a sua parte e eu vou tocar esse negócio com os outros sócios. Então, geralmente, as histórias, elas surgem, sabe, de uma maneira mais, eu diria, fácil, linda. A nossa história, ela é um pouco mais conturbada. E, sendo sincero, quando eu morava já em São Paulo faz 3 anos, sendo sócio de uma empresa, etc., eu ainda tinha medo de lançar um negócio próprio. E vale a pena destacar que nos Estados Unidos, o pessoal cultiva muito a mentalidade de quebrar. Quebra uma vez, 2 vezes, você vai aprender e 3ª vez já fica mais fácil. Na Europa, acho que nós europeus ainda não temos isso. Agora, no Brasil, sabe como é quando você quebra uma empresa? Não. Os bancos vão correr atrás de você, vão tomar sua casa, seu carro. Então, eu tive esse medo, e por isso que eu acho que quando surgiu essa oportunidade de migrar de táxi para táxi aéreo, de uma maneira mais suave, ou seja, alguém já deu uma primeira parte, né? E eu simplesmente mudei esse conceito para algo que faça mais sentido. Eu entrei na onda e, bom, isso é muito, assim, em breve, uma história muito breve, mas nunca foi fácil, é um negócio muito premium, muito, assim, sofisticado, então demora um pouco para você criar essa massa crítica de clientes. Mas dando um contexto, antes da Flapper você trabalhava
Numa empresa de mobilidade urbana que se chamava Easy Taxi, que foi o primeiro aplicativo de táxi do Brasil e eu acho que é a empresa talvez que era a primeira startup global do Brasil, porque ela expandiu até 36 países, então a gente foi de uma certa forma pioneiro no mercado de aplicativos de alto crescimento no Brasil. E você, o que você fazia lá? Qual era a tua... Eu me juntei inicialmente nas Filipinas como vice-presidente para o mercado de Filipinas. Logo depois, o pessoal viu que eu sou muito bom com marketing e me convidaram para o Brasil para eu assumir como CMO global. Na época, a empresa ela só começou a expansão internacional. A gente estava em 12 países e, ao fim, precisava de um CMO. Então, eu me juntei, fui 35 horas de voo, cheguei no Brasil, bem assim, tudo de imediato, sabe, como é startup, você não tem tempo nem para respirar, dormir. E essa empresa começou crescendo muito. Até que um dia eu fui para a Holanda, encontrei com o CEO da Cabify, a gente criou um certo relacionamento comercial que depois rendeu um exit e Easy Taxi foi vendida para a Cabify. Então, essas empresas juntas, elas criaram um unicórnio, que junto com 99, no setor de mobilidade urbana, eu acho que até hoje são os 2 únicos casos assim de um exit bem forte no Brasil. Boa, legal. E aí você pegou essa expertise que você tem em plataforma, multilados, né? A gente pode chamar de marketplace, mas... Isso. Mas, às vezes, a galera que escuta a gente pensa marketplace, pensa em varejo, né? Uhum. Não é exatamente isso. Mas você montou essa plataforma de marketplace, você viveu isso anteriormente e só pegou suas informações, né? Seu banco de dados mental e começou a trazer para as coisas que deram certo para a Flapper para começar a rampar ela. E aí, falando de Flapper, né? Dado que você já tinha todos esses conhecimentos, quais foram os primeiros passos que você fez para a Flapper começar a rampar? Qual foi o grande gatilho para esse negócio realmente estar dando certo como está? Então, aquela velha regra do Jorge Paulo Lemann, que é conduzir um negócio grande ou difícil, é tão difícil como um negócio simples e pequeno. Uhum. E a gente sabia disso. Então, todo o nosso playbook da Easy Taxi e de outras empresas que eu trabalhei, porque eu sempre trabalhei com startups, eu aplicava aqui na Flapper. Ou seja, é um marketplace, ou seja, você tem demanda e oferta. Você sabe que a demanda ela não tem limite, mas a oferta ela é limitada. Então, você tem que ter um relacionamento impecável com, seja, no caso de aplicativo de táxi, taxista, no meu caso, operador de táxi aéreo. E isso foi onde a gente começou. Então, muito aprendizado, etc. Eu nunca voei nem de classe business, cara, quando a gente lançou o negócio. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pegar um voo de tão chamado empty leg, ou seja, um voo vazio, para ter uma experiência de voar privado. Eu já, assim, vendi uma parte dos shares, mas eu não tinha muitos recursos. Então, depois disso, eu peguei um ônibus para voltar ao ponto final. Ou seja, você pega um avião privado para depois pegar um ônibus é foda. Mas é isso que o empreendedor faz. A gente aprende e, eventualmente, percebemos que esse negócio ele é um pouco diferente, porque público premium ele é mais difícil para atingir, para saber onde ele está. Então, a gente precisa usar canais de marketing diferentes. Não adianta gastar dinheiro com Google, Facebook, porque isso não resolve. E, aos poucos, surgiram investidores, surgiu produto muito melhor, que, inclusive, ele está em uma evolução contínua. E conseguimos essa massa crítica para bater break-even só ano passado, 2024, ou seja, 8 anos depois de lançar a empresa. Legal. Então, vocês bateram break-even ano passado. Exatamente. O que, dentro da parte de tecnologia e startups, não é algo incomum, é normal, né? Entender até que ponto você pode crescer, que você deve breakivar para começar a gerar caixa, para continuar crescendo, mas agora com caixa própria e depender menos de investimento de uma forma geral. Hoje, Flapper em números, conta pra gente. Quantos voos vocês fazem? Como é que tá a operação de uma forma geral? No ano passado, nós visitamos 27 países, dependendo do tipo de voo, porque a gente faz voo compartilhado e voo privado mesmo. A gente fez mais de 1.000 voos, são 30 mil clientes pagos, quase 500 mil downloads do nosso aplicativo. E semana passada batemos 3 mil aeronaves cadastradas no nosso sistema, tanto helicópteros como aviões. Ou seja, olhando esse número, somos atualmente o segundo maior player do mundo.
Estamos caminhando para cadastrar a frota inteira do mundo. Eu tenho 2 pessoas só responsáveis por isso. E com crescimento acelerado. Janeiro foi o melhor mês da nossa história e espero que esse ano também vai ser o melhor ano da nossa história. A grande mudança é que estamos evoluindo verticalmente, ou seja, uma expansão que inclui uma nova linha de negócios e além de ser apenas um intermediário, nós também estamos lançando uma operação própria. Já chegaram no Brasil os primeiros 2 aviões da Flapper, até prefixo está como FLP, e a Flapper vai ser um operador de voos também. Ah, que interessante. O que para o setor de luxo faz muito sentido. Você não apenas vende, mas também você opera ou faz gestão do ativo para esse cliente. Pensa um Airbnb que não apenas intermedia apartamentos, mas também tem acesso direto a alguns que ela mesma controla a qualidade e tudo. Você sabe que esse ponto se tornou bem interessante quando eu penso em alguns clientes que a gente atende, até um player específico que a gente estava conversando, que é a Bombordo, né, que tem um modelo similar ao seu, só que para barcos. E um dos games que começou a fazer muito sentido é justamente ela fazer isso, ela operacionalizar barcos específicos, né? Ela não é a dona do barco, não sei se é o teu caso, até quero te perguntar sobre isso, mas ela pega um barco específico de alguém e fala, agora eu tenho prioridade na operação desse ativo. Esse ativo fica comigo e eu vou operacionalizar ele para você e te rentabilizo. E fez muito sentido, só para concluir, fez muito sentido, assim como eu vi isso em empresas de carros, em carros de luxo, empresas de entrega. Eles começaram a adotar um pouquinho isso e viram que isso faz muito sentido porque você controla um pouco mais a qualidade. Mas a grande estratégia aqui que eu queria te perguntar é como você vê, se você compra de fato o ativo ou se você só pega o ativo de alguém e pede exclusividade. É um fato muito interessante, mas até uma linha aérea como o Gol, ela não é dona do ativo, ela não é dona de aeronave, tem uma empresa de leasing por trás, porque o mercado ele não remunera isso, ele não considera isso como uma receita a mais. Então, o segredo no setor de luxo é sempre não ser dono de ativo. Então, uma empresa de aeronave, uma empresa de aluguel de casas de luxo, barcos, carros esportivos, qualquer ativo de luxo, o melhor é não ser dono de ativo, repassar esse risco ao cliente que de fato ele quer ser dono desse ativo, implementar um modelo de propriedade compartilhada para ele economizar, porque você não vai utilizar um bem de luxo todos os dias, certo? E eventualmente ajudar ele a diminuir esses custos, justamente dividindo e alugando para terceiros. Esse é o melhor cenário de todos. Tem empresas, por exemplo, na Europa que operam mais de 200 aviões, sendo dona de nenhum deles. Então, é o que a gente está enxergando para o mercado brasileiro. É o famoso modelo da NetJets, do Warren Buffett, nos Estados Unidos. A gente vai começar com uma frota. Flapper é o operador desse avião, mas os donos são empresários que dividem esse avião porque eles possuem um lifestyle muito parecido. Voam sempre nas mesmas rotas, moram na mesma cidade. E, obviamente, também operar isso no Brasil inteiro. Não apenas os top 3, mas se um cliente de Salvador ou Cascavel tivesse interesse em ser cotista, a gente também vai trazer um avião para esse grupo. Entendi. E, nesse sentido, entendi que você não vai pegar o ativo, mas você vai transacionar essa multipropriedade também? Você pensa em transacionar essa multipropriedade para ajudar o dono do ativo a pulverizar o capital? Exatamente. O grande diferencial da Flapper, comparando com outras empresas que fazem algo parecido no mercado, onde, aliás, o mercado ele é muito fragmentado, é que a Flapper vai primeiro trazer um avião e depois cotizar. Isso é uma coisa nova, porque se você hoje perguntasse qualquer empresa de táxi aéreo, ela vai te querer vender primeiro um avião e você já, desde o primeiro momento, precisa tomar risco financeiro. Nós não precisamos, temos um novo sócio na empresa que trabalha muito próximo ao mercado financeiro e ele já está nos ajudando com esse processo de importação, compra, importação e cotização do avião. Entendi. Então, vocês vão comprar um avião para cotizar e dessa cotização, depois que já existia a cotização, vocês vão pegar para operacionalizar esse mesmo ativo, né? Exatamente. Esse é o modelo do sucesso que vai crescer muito no Brasil nos próximos anos. Que o setor hoteleiro fez isso durante um tempo, né? Se a gente parar para comparar, o setor hoteleiro ele pegava o ativo,
fazia o ativo, muitas vezes fazia parte do investimento. Só que a diferença no setor hoteleiro é que você não precisa esperar o imóvel ficar pronto, né? No seu caso, o avião tem que estar pronto, né? Exatamente. O setor hoteleiro no Brasil, na minha avaliação, ele está mais ou menos 5 anos em frente do setor de aviação. Legal. Então, nos próximos 5 anos, nós vamos ver uma revolução. E o Brasil sempre é um pouco atrás dos Estados Unidos enquanto a essas tendências, o que é óbvio, né? Mercado muito mais avançado. E nos Estados Unidos, o setor de propriedade compartilhada de aeronave, ele já supera o setor de táxi aéreo no número de horas de voo. Ou seja, o pessoal que tem uma cota de avião voa mais do que aquelas empresas que puramente alugam para terceiros, seja para artistas, seja para empresários. Ou seja, esse momento está chegando no mercado doméstico e eu fico muito feliz que eu possa ser um dos pioneiros dessa tendência. Legal. E tudo pela plataforma, eu acredito que esse tipo de modelo você vai ter que ter uma área mais... Não vou chamar de B2B porque talvez não seja, mas uma área um pouco mais concierge, né? É um SaaS para cliente final, porque você paga uma mensalidade para ser cotista, que eu vou ter que te cobrar para manter custos de aeronave em dia, manutenção, etc. E você vai ter um aplicativo separado, super exclusivo, só para donos de aviões, pilotos e pessoas que estão dentro do setor. Então, esse novo aplicativo que estamos na reta final de lançar, nós não vamos abrir para o mercado. Você vai ter que ser convidado, verificado, etc. Então, um novo produto que a gente está criando para atender esse segmento ainda mais exclusivo. Perfeito. E para o cliente final é o que você já opera. Você só vai plugar mais um tipo de produto para fechar um ecossistema no final do dia, é isso? Exatamente. Legal. Cara, que interessante isso. E benchmarks, o que você tem já de alguém fazendo esse tipo de coisa no mundo? O que já deu certo, já deu errado? Esse ano, acho que é o primeiro ano onde a United superou a NetJets em número de aviões na sua frota. Até agora, a NetJets foi a maior operadora de aviões do mundo, não só privados, mas aviões como tudo. Isso mostra de que você pode ser um player muito grande operando no setor de táxi aéreo. Então, NetJets, com certeza, é o nosso benchmark. Tem Directional Aviation, que é o maior competidor da NetJets, uma empresa que está crescendo muito nos Estados Unidos. Na Europa, principalmente Lux Aviation, um grande holding, aquele que mencionei que tem mais de 200 aviões, etc, etc. Mas, além de tudo, nós somos uma empresa de tecnologia e somos um intermediário. E entre os intermediadores tem algumas empresas na Europa, Estados Unidos, que faturam 100 milhões de dólares. Tem uma que fatura mais de 1 bilhão, sendo aquela empresa tradicional, sem ajuda de tecnologia. Eu acho que com a ajuda de tecnologia nós conseguimos chegar além disso nos próximos anos, se nossa expansão internacional der certo. Porque no mesmo tempo, enquanto o Flapper está lançando a operação própria no Brasil, a expansão horizontal, ela segue, né? Porque a gente tem expansão vertical, onde você adiciona um novo negócio, e expansão horizontal, onde você entra em novos mercados. Então, novos mercados da Flapper para próximos meses, principalmente Estados Unidos, Europa e Oriente Médio. Acabei de voltar da Arábia Saudita, tive conversas muito boas com o nosso possível parceiro para joint venture e espero que nos próximos meses a gente vai ter algumas notícias para anunciar. Que legal, muito bom. E principalmente pensando em termos de mercado, eu não sei o tamanho do mercado do Brasil, até quero te perguntar, mas eu acho que você vai ter que trabalhar alguns eixos no mundo para a conta realmente ser expansível, né? Porque, vamos lá, vou falar uma coisa aqui, talvez seja a maior besteira que eu esteja falando, mas eu imagino que 50%, 60%, 70% do mercado de aviação particular seja São Paulo. São Paulo para algum lugar. Né? E tirando isso do Rio de Janeiro, você vai ter, sei lá, mais alguns pingados Rio de Janeiro, tirando Rio de Janeiro, mais alguns pingados no Sul e só. E aí você vai ter que ir para outros países. Não sei se eu estou fazendo uma leitura correta, né? Mas é porque eu sei que realmente é muito polarizado o capital no Brasil. Uhum. E não é uma peculiaridade só no Brasil, o mundo inteiro é assim, né? Existem cidades que polarizam a grana e, por consequência, vai polarizar o mercado de luxo. E aí vai uma segunda pergunta, se você se vê como um mercado de luxo também. Com certeza somos um representante de um setor de luxo, mas somos ultra luxo. Qual que é a diferença entre luxo e ultra luxo? Luxo, luxo é quando você vai no Copacabana Palace e você aluga um quarto, uma diária por R$ 2.500.
ultra luxo é no mesmo hotel você alugar toda essa parte de cima com black pool. Não sei se você ouviu falar, mas é uma piscina só para você, exclusiva, preta, feita de um mármore diferenciado. É o que os sheiks árabes fazem quando vão para o Rio. Isso aí é ultra luxo. A aviação executiva é luxo de luxos. É mais caro que aluguel de barcos, que aluguel de casas. Então, a gente realmente é um setor mais conservador e último setor grande da economia que nunca foi digitalizado, porque é muito restrito. A Flapper veio para democratizar esse mercado. Então, isso primeiro. Segundo, na média por ano, no Brasil, a aviação geral ela visita mais de 1.120 aeroportos. Ou seja, você vai ter clientes desde Salvador até Santa Maria no Sul. Então, toda a cidade do Brasil, eles participam no setor. São Paulo é o maior público corporativo, mas até São Gabriel de Cachoeira, no norte, lá dentro de selva, você tem serviços de táxi aéreo para fazer atendimento de comunidade indígena. O famoso ditado, existem coisas que nós sabemos que não sabemos e existem coisas que nós não sabemos que não sabemos. Eu não sabia, por exemplo, que se a gente fala de setor de aviação privada, ainda tem subsetores. Então você tem táxi aéreo, que é aluguel para terceiros. Você tem voo panorâmico, você tem aviação agrícola, você tem serviços aéreos especializados. E táxi aéreo, como aluguel para terceiros, São Paulo domina o mercado. Sem dúvida. É onde o pessoal vai para fazer negócios, tem muito voo de lazer para litoral norte, porque São Paulo não tem praia. Agora, se você olhar a aviação geral como tudo, São Paulo domina, mas tem muitos voos sendo feitos na região de Amazonas, fazendeiros também, é o mercado que mais cresce no Brasil, sul do país, conectando com a Argentina, etc. Então é um setor bastante diferenciado, bastante diversificado, etc. E o Papo de CEO agora tem como patrocinador oficial a Transfero, uma empresa de infraestrutura em blockchain e criptoativos. Um dos principais produtos da Transfero é a solução de pagamentos que conecta toda a infraestrutura bancária, blockchain e criptoativos em um único sistema, te dando mais segurança e diminuindo seus custos. Se você quiser conhecer mais sobre a Transfero, não deixe de acessar www.transfero.com.br. Mas esses vocês operam também? Porque eu imagino a Flapper mais táxi aéreo, porque minha experiência é baixar o aplicativo, né? A gente faz voos no Brasil inteiro. Então, durante um dia, a gente consegue estar em 5 diferentes países e diferentes regiões. Hoje mesmo, acabei de voltar do aeroporto, atendemos uma super celebridade brasileira indo para Mangaratiba. Mas, no mesmo tempo, nós temos voos na região de Mato Grosso, nós temos voos na Europa. E essa acho que é a parte mais interessante. Por que o pessoal utiliza a aviação executiva? As duas principais razões, se você olhar as pesquisas, são, primeiro, capacidade ou possibilidade de chegar num lugar distante, que não possui ligação sistemática, e segundo, rapidez. Não tem toda essa experiência negativa do aeroporto, etc. Então, quem possui recursos e mora num país do tamanho continental como o Brasil, é um ecossistema perfeito para esse tipo de negócio crescer. É o segundo maior país do mundo para a aviação executiva. É um mercado em ascensão, ou seja, ele está crescendo rápido. Mas também uma coisa que eu aprendi na EasyTaxi foi que a América Latina é 2 mercados, Brasil e México. Você vai se queimar se você tenta, forçando muito, expandir nos países como Chile, Argentina, Colômbia. Não tem massa crítica nesses lugares. Então a gente está presente lá, a gente tem frota, alugamos com uma certa frequência para clientes do exterior, mas o mercado local nesses lugares não vemos uma possibilidade de se beneficiar da nossa presença. Todos os ricos já se conhecem, a Flapper não resolve um problema para eles. Então isso é uma coisa que é muito importante você entender. A América Latina, para o seu negócio, provavelmente 70% vai ser sempre México e Brasil. Que interessante, porque quando a gente pensa nos aplicativos de mobilidade, mobilidade urbana, eles dominaram essas áreas, né? Mas para o mercado de aviação você acha que não, já acha que ele já é consolidado e é pequeno. Na EasyTaxi, quando nós tivemos presença na Venezuela, por exemplo, em termos de demanda, foi um mercado decente. Só que cada mês, nosso diretor de operações tinha que ir para lá com uma caixa de dinheiro para pagar os funcionários, porque a Venezuela foi cortada de sistema internacional financeiro. Que louco. É fácil operar lá? Claro que não.
Na Argentina, Uruguai, os políticos foram diretamente ligados às cooperativas de táxi. Teve um caso onde queimaram o seu escritório. Caramba. Então, de novo, e moeda de Argentina, no caso, é muito, muito fraca. Você quer estar num país desse? Chile, por outro lado, é muito protecionista. Difícil recolher dinheiro, pagar impostos. Então, resumindo, até numa empresa como Easy Taxi, Brasil e México foram os principais mercados. E pouca gente sabe, mas para Uber, no nível global, São Paulo é o número 1 em termos de corridas e México, se não me engano, é o número 3, depois da Nova York. Então, essas grandes áreas metropolitanas é onde as startups mais conseguem resolver problemas. E você ganha muito estando nesses dois lugares e, dependendo do seu setor, talvez mais um ou dois países, mas não precisa exagerar. Eu acho que uma startup bem-sucedida brasileira, ela já tem que pensar nos Estados Unidos e Europa. Interessante. É bom que você tá uma visão um pouco mais prática de como é que é a América Latina, né? Porque a gente tem essa visão que a gente deveria dominar a América Latina e isso também é um erro do brasileiro. A gente fala América Latina, só que a gente exclui o México, né? A gente pensa América do Sul, vamos por assim. E, na verdade, a gente tem um país ali que é muito mais relevante ser conquistado do que se a gente for, por exemplo, para a Argentina, para esses modelos que você está dizendo, que é um tipo de ultraluxo, que é marketplace. Achei um bom site isso, sabe? Eu acho que para qualquer marketplace, os venture capitalists que sabem disso, eles sempre perguntam quais são os resultados no México e no Brasil. Eles não querem saber da Colômbia, da Argentina, porque eles sabem que suas empresas faturam mais nesses dois países. E eu ajudei mais de 5 empresas a expandir do Brasil para outros mercados. E com o tempo, nós percebemos uma coisa muito interessante, que é México, em qualquer caso, sempre foi pelo mínimo 3 vezes menor que Brasil. Porque o mercado brasileiro tem uma característica a mais. É o único mercado com classe média alta da América Latina, que constitui uma boa parte da sociedade. É uma classe média forte e ela é muito mais disposta a gastar recursos com novos serviços. Isso ainda falta no México. Até no setor de turismo, o México recebe 50 milhões de turistas por ano. O Brasil esse ano vai bater recorde, mas mesmo assim são menos que 10 milhões. E mesmo assim, lá a gente não viu, para a aviação executiva, tanta oportunidade que vemos aqui no Brasil. Engraçado você citar isso sobre o brasileiro, né? Porque no final do dia, o que eu falo muito para os meus clientes é que o brasileiro gosta de gastar mesmo, sabe? É um país consumidor diferente de vários outros lugares do mundo, né? Inclusive, isso tem muito a ver com uma falta de gestão financeira pessoal também. Isso esbarra um pouco. Não é só sobre isso. Não quero dizer que as pessoas gastam porque elas têm falta de gerência financeira, mas também. O povo brasileiro ele gosta. No setor de luxo, o que complica é que os ricos eles gostam de se conhecer e gostam de pedir favor um ao outro. E quem possui avião gosta de oferecer esse favor. Então, a famosa carona. Eu vou te dar uma carona. Para eu e você, isso pode significar uma carona de carro. Para um multimilionário, é uma carona no avião, no helicóptero. E esse favor ele é oferecido muito no mercado, por isso que a gente sofre muito com táxi clandestino, aviões privados sendo alugados pelos donos um ao outro. Então, enquanto o que você falou talvez pode ser verdade, para nós não é tão simples assim. O cliente pode gostar de gastar, mas ele vai buscar um amigo que possui avião para pedir um favor. Entendi. Até que tem alguns estados onde o pessoal nunca vai tirar foto em frente de um avião privado se ele está com transporte público escrito lá. Que não sei se você sabe, avião de táxi aéreo, antigamente ele tinha escrito táxi aéreo, agora ele tem transporte público. Que é uma vergonha criada por alguém dentro da ANAC, ninguém sabe explicar por quê. Aí você tira uma foto em frente de jatinho, com transporte público escrito lá, o pessoal não gosta. Então, por essa razão, assim, realmente preferem alugar um avião privado, o que é ilegal, etc. E traz muito risco. Recentemente tivemos muitos acidentes, nenhum deles de táxi aéreo, são aviões privados, mas o cliente final não entende essa diferença. Que táxi aéreo, ele tem 2 pilotos, aviões são mais seguros, geralmente, manutenção mais bem feita. E estatisticamente falando, sim, os dados mostram, é 4 vezes menos provável que você sofra um acidente com táxi aéreo.
E ao fim, é nosso papel, educar o mercado, trabalhar com mídia, etc., para passar essas informações. Boa. E hoje, falando sobre gestão da Flapper, o que para você foi um grande norteador para crescimento e o que será um grande norteador, uma grande alavanca de crescimento? O que você fez antes que você conseguiu crescer bem? O que você imagina que você vai fazer para continuar crescendo? Estamos vivendo numa era de inteligência artificial. E eu acredito que Artificial Intelligence, ou seja, AI, é nada mais nada menos do que average of the Internet, ou seja, a média do Internet. E a gente usa a tecnologia, mas eu não acredito que, por exemplo, AI vai resolver meus problemas. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito fácil você tentar resolver problemas difíceis com tecnologia como essa, mas é muito difícil você tentar melhorar seu atendimento, por exemplo. O que Flapper faz muito bem, a gente atende cliente com muita paixão. A gente resolve problemas dele. E isso é que o nosso público busca. Nosso cliente, ele quer ser bem atendido. Imagina um empresário, todo dia ele toma, sabe, bronca, etc. E alguém chega e fala, senhor, eu vou resolver esse problema para você. Então, o primeiro passo é tecnologia, depois é atendimento, depois é venda. A gente valoriza muito a equipe de vendas, sempre paga boas comissões, meu pessoal é muito bem qualificado e esses são os nossos verdadeiros motores de crescimento. Tecnologia é uma parte, distribuição é muito importante, mas se você não tiver essa parte de serviço bem desenvolvida, você não vai crescer. Você me citou um ponto interessante sobre vendas, que eu acho que pode elucidar o pessoal que está escutando a gente. Vendas num mercado, numa plataforma marketplace, será que eu preciso de vendedor? A plataforma não deveria fazer isso por si só? Explica um pouquinho desse funil. O first time founder, a pessoa que pela primeira vez lança a empresa, sempre vai dizer que o produto é tudo. O second time founder, como no meu caso, a gente já sabe que não é. A distribuição é muito mais importante. O produto você nunca vai ficar feliz. Ele sempre vai ser imperfeito. Consequentemente, o melhor dos cenários é você ter um bom produto e você ter uma estratégia de marketing que alimenta seus leads. E esses leads passam para a equipe de vendas e eles atendem clientes. Mas isso às vezes não é suficiente. Você tem que ser criativo, tem que buscar por cliente final. Então, prospecção, ela sim faz parte do negócio. Então, para nós, essa máquina de vendas não é apenas ter produto e marketing digital. A gente faz muito pouco marketing digital. A gente faz muito face-to-face, muita reunião, muita indicação, eventos. E isso é algo que no setor de aviação executiva você não consegue copiar. Porque quando a pessoa se vicia no seu serviço, ela não vai migrar para o competidor. Então, a barreira de entrada é muito alta. Entendi. Mas, por exemplo, eu, consumidor final, você faz alguma questão para me converter no aplicativo? Caso eu clique e não feche a venda ali, existe um vendedor que me liga para poder converter? Como é que funciona essa dinâmica de vendas dentro e fora da plataforma? Claro, existe uma estratégia de ativação de clientes, tanto automatizada pelo nosso sistema de CRM, como monitoramento. A gente monitora ativamente as pessoas que criam conta. Eu sempre olho quem fechou o voo, quem é a pessoa. Hoje, uma pessoa que era o que eu chamaria de talvez o maior venture capitalist do mundo, fechou um voo conosco. Fiquei muito feliz. Parabenizei o meu membro da equipe, vendedor. E essa é uma atitude muito proativa. Você nunca perde cliente, never lose the client. É isso que a gente entende como a melhor estratégia. E depois, quando o cliente não fecha conosco por um tempo, a gente faz o quê? Reativação. Então, tem uma estratégia também que é mais automatizada, com cupom, etc. Mas tem também aquele velho human touch. A gente conversa com o cliente e tenta convertê-lo de novo. Legal. Por que eu estou explorando isso? Porque eu passo também por muitas consultorias e passo por muitos negócios que eles imaginam que, inclusive por investidores, eu acho que eu botaria um asterisco até mais forte nesses caras, que eles acreditam que uma plataforma SaaS, uma plataforma marketplace, deveria operar única e exclusivamente pela plataforma, sem uma interação humana. Mas o que eu vejo é que é muito complexo você acreditar que um negócio vai operar
ainda mais dependendo do ticket, eu acho que o ticket tem uma relação muito forte em relação a isso. É muito difícil você ver uma plataforma conseguir operar num nível de qualidade com um público que é muito qualificado num ticket relativamente alto, sem ter uma interação humana, sem ter o human touch, como você falou. É complexo. E aí, eu te perguntei isso para saber se você faz, e sim faz, e também para trazer aos olhos das pessoas que estão escutando a gente que é normal isso, sabe? Você não tem que ser tão preso à tecnologia. Eu acho que o que eu quero dizer é que a plataforma ela é onde você operacionaliza, onde você ganha automação, dinamismo, mas você precisa adotar determinadas questões que você vê em empresas tradicionalistas numa empresa de startup, porque é isso que funciona, sabe? Principalmente com seus primeiros 1.000 clientes, você tem que ter contato direto. Fizeram uma pesquisa com CEOs de um dos setores, perguntando se eles acreditam que os chatbots vão ser responsáveis por maior parte de atendimentos nas suas empresas. E 90% deles responderam que sim, as suas empresas vão ser atendidas pelos bots. E depois perguntaram às mesmas pessoas se eles queriam ser atendidos pelos chatbots. E 70% deles responderam que não gostam dessa experiência, que eles preferem falar com um ser humano. Então, a gente não pode esquecer de que tecnologia, de novo, principalmente AI, é o average of the internet. Ela vai te oferecer uma média de resposta, mas ela não vai resolver todos os seus problemas. Ter aquele ser humano sendo responsável, sendo preocupado sobre você como cliente, faz muita diferença. Vou dizer mais, vai ser uma das vantagens competitivas das empresas nos próximos anos. Eu recentemente recebi uma resposta de centro de atendimento de uma das startups americanas, quase que dizendo que, olha, eu te respondi, mas a intenção não é você receber a resposta. Você tem que aprender a usar no seu aplicativo. Isso aqui é o problema que eu relatei, não era tão fácil para resolver. Então, vivemos nos tempos muito estranhos. Sim. E vai ser bem interessante acompanhar a evolução do mercado de atendimento, acho que como todo. Legal. E aí, também só para trazer um pouco mais de informação para o pessoal que está escutando a gente, se eu quiser alugar um jatinho na Flapper, o que eu preciso fazer, além do táxi aéreo? Porque pode, né? Você pode alugar um voo completo ou só alugar uma cadeira, não é isso? Exatamente. 30% de todos os voos na aviação executiva são tão chamadas pernas vazias. É o segredo mais bem guardado do setor. O que a gente faz? A gente bota essas ofertas no aplicativo e vira mexe, surge um cliente querendo essa experiência por R$2.500, R$5.000, em vez de pagar um valor de voo cheio, que pode ser 50 mil ou mais. Você entra no aplicativo, baixa ele e seleciona uma cotação numa rota X ou vai diretamente na seção de pernas vazias e veja uma oferta que te interessa. Claro que essas ofertas são mais, vamos dizer, raras, promocionais, mas é uma maneira de desfrutar um serviço, de novo, de ultra luxo, pagando um preço bem simbólico. Legal. E isso responde a quantos por cento da operacionalização da Flapper? Essa empty leg é 30%? O que mais vocês rodam são voos cheios mesmo? Como é que é essa dinâmica? Nosso foco é um cliente ultra rico, é o melhor cliente que tem, cliente que é uma corporação, um grande empresário, e isso é 90% do nosso negócio. Tá. Em torno de 10% são voos compartilhados, voos de perna vazia. Nós temos uma rota semanal para Angra dos Reis. O pessoal gosta muito, mas não é um negócio, vamos dizer assim. É uma maneira de oferecer algo a mais com a intenção de, no futuro, operar essas rotas com aviões 100% elétricos ou híbrido-elétricos e, de fato, disruptar o mercado da mesma maneira que a Tesla fez anos atrás com o mercado de carros. Essa é uma das razões porque a gente está mantendo esses voos compartilhados. Mas o melhor cliente é igual a alguns clientes que já fizeram voo conosco, como Mark Zuckerberg, Tony Robbins, Ronaldo. Esses são os clientes que a gente gosta de atender porque eles de fato precisam desse tipo de serviço por várias razões, pagam e são voos mais caros. Esse tipo de cliente, ele usa a plataforma ou ele precisa de um human touch? Ele usa os dois.
Eu duvido que ele usaria Flapper se a gente fosse apenas uma empresa tradicional. Ele gosta dessa parte de tecnologia, ela ajuda muito no entendimento de serviço como todo. Legal, interessante ter essa visão. E mais uma vez, eu concordo em gênero, número e grau, porque, mais uma vez, ticket alto, com público extremamente qualificado, é difícil você fazer com que eles usem 100% uma plataforma, sabe? Eles querem contato, até porque eles pagam mais caro por tudo, né? E Exatamente. atendimento é um deles. Uma parte do processo ou da experiência, ela pode ser digitalizada. Não acho que pode ser 100% disso. Até o processo de venda, ele podia ser digitalizado. Mas o que faz muita diferença é o que eu fiz hoje de manhã. Eu fui para Copenhagen, comprei chocolates mais premium, botei lá as meias de aviador da Flapper, entreguei para esse grupo de 5 clientes, incluindo um cliente super VIP que possuía até avião próprio. Eles apreciam isso. Porque isso é algo que você não consegue copiar. E existe um ditado, que até aqui estamos muito perto, acho que a origem dele é pelo Sr. Pires, dono da Multiplan, rede Multiplan de shoppings. Ele falou, também pessoa super, claro, com recursos, né, adequados, e ele falou, para mim o luxo verdadeiro luxo é uma surpresa. Ele gosta de ser surpreendido. Imagina você entrar no avião privado e você vê um iPad com foto da sua família, a mesma família que acabou de entrar no avião. Pense na sua felicidade, que alguém pensou em você, na experiência da família, na surpresa dos filhos. Isso é algo que é difícil replicar. Interessante demais isso. Muito interessante dar essa visão. Ainda mais porque, mais uma vez, a gente volta para essa questão do human touch, né? Que é uma coisa que eu bato muito na tecla, mas que eu concordo que é um ponto muito nevrálgico quando a gente vai pensar em termos de marketplace, né? Porque os fundos não acham que isso é um caminho correto, né? Aí eu te pergunto, e os seus investidores, e o que você vê em termos de fundo? Porque você já recebeu investimento. Como é que eles se comportam levando em consideração que você acredita nesse human touch? E que eu acho super necessário, eu acho que talvez nem daria para fazer se não fosse assim. Mas como é que você vê essa abordagem deles? Eu estudei programação na escola, fiz primeira faculdade de programação de sistemas de engenharia de informação, depois economia, etc. Ou seja, eu entendo muito bem o conceito de programação, qual que é o significativo de inteligência artificial, etc. Os fundos estão insistindo que cada empresa adote AI como seu principal motor de crescimento. Isso porque fundo de VC, como o próprio nome sugere, Venture Capital, é um fundo muito especulativo. Ele vai, de 100 empresas que ele investe, ele só precisa de exit de 2 delas, com multiplicador de X. E inteligência artificial, ela traz essa oportunidade de multiplicar suas receitas de uma maneira quase que não controlada. E existem setores onde isso faça sentido, desde que, de novo, você ou busca um AI, ou seja, average of the internet. Se você está satisfeito com isso, está ótimo. Se você busca excelência, é um pouco mais difícil. Mas eu tenho outra vantagem. Eu tenho uma recorrência boa de clientes, eu tenho uma barreira de entrada muito alta, e eu tenho um mercado gigantesco que nunca foi digitalizado. Então, se você olha uma lista de prioridades para um investidor de tecnologia, uma delas é investir em algo que já existe, mas ainda é tradicional, não foi digitalizado. E isso é primeiro o que a gente tem que fazer. A Flapper usa algoritmos muito avançados para avaliar a rota do avião, para precificar o avião, para fazer antifraude do seu pagamento. Né? Quando o cliente paga, a gente verifica 7 variáveis sobre ele. O cliente nem sabe disso, mas são coisas que a gente faz. Então, a gente já é uma empresa super tech. São 12 desenvolvedores muito bem qualificados programando. Mas, de novo, não imagino que um dia o cliente vai simplesmente entrar, comprar um voo e nem falar com nossa equipe, nada. Isso seria até contra a nossa filosofia de fazer negócios, porque a vantagem competitiva de uma equipe de vendas e account management é ter contato do cliente, conhecer esse cliente, convidar ele para um jantar. Isso que estimula recorrência e gera confiança, que no nosso setor é de altíssima importância, porque somos voadoras. Sem segurança, não tem um NPS tão alto como você gostaria. Boa.
Muito bom, muito bom. E pensando em Flapper, próximos passos, acabou que fica um pouco claro o que você vai fazer, a expansão dos países, mas só para dar um contexto mais direcionado para o público que está escutando a gente, o que a Flapper vai ser nos próximos 5 anos? Nos próximos 5 anos, nós vamos chegar a ter uma frota de 20 aviões sob gestão aqui no Brasil, maioria deles cotizada, ou seja, economia compartilhada pura, voando muito bem pelo Brasil inteiro, do jeito que a gente já faz, mas com operação própria. Nós vamos ter uma presença nos Estados Unidos, Europa e Oriente Médio, seja através de joint ventures, seja através da Flapper direto, triplicando ou quadriplicando nossa receita atual nessas regiões e sendo talvez uma das top 3 players do mundo entre os intermediários de voos de táxi aéreo. Imagino que nos próximos 5 anos já vai ser também tornar realidade a aviação híbrida elétrica. Nós somos hoje a segunda empresa do mundo em termos de número de pedidos para tal tipo de avião. Temos 6 acordos vigentes, entre eles a Eve, uma empresa brasileira, WingX, de Los Angeles, Destinus, de Suíça. E no momento que isso se torna realidade, você consegue entregar uma experiência de voo daqui onde a gente está para o aeroporto de Galeão, em 10 minutos, em vez de 1 hora igual eu acabei de gastar, você vai criar um mercado totalmente novo, que não é apenas ultraluxo, mas também um mercado de classe média alta. E esse é o nosso grande objetivo e visão final, eu diria, a longo prazo. Não ser apenas uma empresa de aviação executiva e marketplace, ser um operador de mobilidade urbana aérea. Golaço. Só que você levantou uma bola agora que eu fiquei muito intrigado. Como é que vai fazer 10 minutos isso, cara? De uma aeronave de pouso e decolagem vertical. Nós já tivemos essa simulação aqui no Rio, usando helicópteros, só que helicóptero é um bicho ineficiente. Se você consegue diminuir esses custos, porque seu motor não tem manutenção e o voo é 100% elétrico, ou inicialmente híbrido elétrico, é um mercado novo. Você é um Tesla de aviação privada. E é o que estamos trabalhando em paralelo de um negócio super down earth, ou seja, não vou inventar nada te falando do meu serviço. É o que é. Mas no futuro, que eu não falo muito, porque faz parte da nossa inteligência, né? É elétrico e é o que a gente pretende lançar com muita força no mercado. Caramba, hein? Já vi que a gente vai ter que trazer você de novo daqui a um tempo, hein? It is what it is. Temos que fazer mais uma. Legal. Cara, o papo super top. Queria entender o seguinte de você. Se você fosse dar uma dica para uma pessoa que está começando e vai entrar dentro do setor de... Não vou nem falar aviação, mas uma empresa que vai operar marketplace, uma empresa que vai precisar conectar multilados. E, de alguma forma, ela tem também um certo ticket para cobrar. Qual dica você daria para esse cara que vai começar agora? Começa com seus 1.000 clientes, foca muito na parte de oferta, seja motorista, seja fornecedor de um serviço X ou Y, cria relacionamento com ele, coleta feedback e vê se isso é escalável. Porque com 1.000 clientes e algumas centenas de fornecedores, você já vai ter uma boa noção se o negócio fecha a conta. Quanto que custa adquirir cliente, qual que seria um retorno dele. Marketplace é um negócio capital intense, ou seja, você precisa de capital para crescer, não tem jeito. Então, você tem que validar super bem essa primeira fase, senão você vai acabar queimando muito dinheiro e as perdas no setor de marketplace são pesadas. Olha que nós tivemos 12 competidores até agora, somos os únicos sobreviventes. É um mercado one winner takes all. O principal player vai pegar tudo a longo prazo, não vai ter espaço para 2 players. Golaço, hein? E muita gente não imagina que por ser marketplace é capital intensive, porque eu não tenho asset, mas eles esquecem do preço do crescimento em um ticket que, na verdade, você acaba trabalhando só com take rate, né? A gente tem um GMV gigante, mas o seu faturamento real é o take rate que você opera dali. Você tem uma tecnologia avançada, muitas integrações de API e você tem que gerar demanda. E gerar demanda custa dinheiro. Por isso, tanta gente faz B2B2C e, a partir daí, cresce e cria um modelo mais para o cliente final. Até a Flapper hoje é 60% B2B, 40% B2C. Trabalhamos muito com outros intermediários. Porque faz parte do negócio. Exatamente. Necessita disso. Cara, que aula, hein? Gostei bastante.
não menos importante, queria te dar um presente, que é a camiseta da Minimal. Uau! Grandes amigos, essa camiseta aí super básica. Eu acho que essa é a branca, eu sempre trago a preta, mas resolvi variar. Cara, básica, pra toda hora. Você pode usar junto com o seu terno super lindo aí por baixo, ou desde sair do trabalho para poder ir para um jantar, para um happy hour, fica super à vontade. Minimal patrocina a gente e esse é um presente para você. Muito obrigado, gosto muito de moda, camisas, com certeza vou usar. Legal. E para você, Papo de Seu 15, 15% de desconto lá na Minimal. Olha só, como eu sou teu amigo, além de você escutar o podcast, levar conteúdo bom, eu ainda te dou desconto nas camisetas, então aproveita lá. Pô, assim, adorei a conversa, achei muito interessante, principalmente levando em consideração o quão disruptivo porque a gente está falando de um mercado que sempre foi trabalhado pelas grandes companhias e a gente não tinha um player trabalhando nesses pontos, nessa brecha que você acabou falando aqui no decorrer desse podcast inteiro. Minha última pergunta, só para a gente fechar, como é que você vê o mercado de aviação tradicional no Brasil nos próximos anos? Porque isso é algo que me chama muita atenção. Provavelmente é o melhor momento na história para lançar uma linha aérea no Brasil, porque concorrência... São 3 empresas, todas infelizmente têm problemas de caixa. Sim. O Brasil tem um histórico muito triste de aviação comercial, é um país geograficamente isolado, por isso que é tão desafiador. Existem apenas 3 grandes rotas que geram muito lucro. Futuro... Olha, vou ser bem sincero, não acho que esse serviço vai melhorar, eu acho que ele vai ser cada vez mais básico. Hoje, uma tendência que o consumidor não está ciente, mas é verdade, cada linha aérea é low cost. Não existe mais uma linha aérea que não é low cost. Elas não vão falar isso, mas todas utilizam a mesma estratégia. Por isso que novas linhas aéreas low cost quebram de imediato, não conseguem mais competir com tradicionais que também são low cost e têm toda essa expertise e massa crítica. É um mercado muito difícil, fascinante, para o consumidor final um pouco complicado. Bastante. A gente faz ponte aérea pra caramba, sabe, né? Tem que usar a Flapper. Tem que usar Flapper, já tem um voo próximo no nosso aplicativo cadastrado, é só entrar e comprar um assento. Legal. Quer deixar suas redes, as redes da Flapper, para o pessoal poder seguir, conhecer mais? Por favor, fica à vontade. Basta seguir Fly Flapper no Instagram. A gente tem uma página também, obviamente, no LinkedIn. Estamos no TikTok. Eu, pessoalmente, estou mais ativo hoje no LinkedIn. Você pode buscar por Paul Maliki e no Instagram um pouco, mas não é minha rede preferida. Paul Goes Global. Legal. Ou seja, sempre pensando na expansão internacional. Golaço. A minha, você já sabe, Dario_Pérez no Instagram, no LinkedIn também. Me manda o DM, eu respondo todo mundo pessoalmente. Meu social media não mexe lá, porque eu gosto de ter essa interação com vocês. E não deixem de curtir e compartilhar o podcast. Esse podcast que é muito feito com carinho, né, com amor, para que você tenha mais conteúdo e possa disruptar nos seus negócios também, que é muito importante. Eu acho que a gente está tentando fazer um serviço aqui para o Brasil e para você que está escutando a gente. Então, é isso, vamos nessa. Aguardem, se inscrevam para o próximo episódio. Paul, brigadão. Tamo junto. Tamo junto e até a próxima. Até a próxima.